Olá, espero que estejam bem, espero que estejam aproveitando o feriado. E eu tô aproveitando aqui um pouco do meu tempo livre para falar sobre um livro muito sensível, uma das leituras que eu li, na verdade, ano passado, mas que foi sim um dos melhores livros, provavelmente, que eu li ano passado, que me surpreendeu bastante, que é este livro aqui, A Palavra que Resta, do autor Stênio Gardel, né? E esse livro, ele vai abordar o tema da relação homoafetiva, né? Relações amorosas, uma relação amorosa, na verdade, entre o protagonista Raimundo e um outro personagem chamado Cícero. E o protagonista Raimundo, ele é do interior, ele mora na zona rural, vive na zona rural com o pai. Ele não tem uma vida muito fácil, porque, ele, por exemplo, ele no início revela muita vontade, demonstra muita vontade de poder estudar, de aprender a ler. Porém, é imposto a ele pelo pai que isso não é coisa para uma pessoa como ele, né? Então ele deve seguir trabalhando nas terras do pai, junto com o pai, né? Num pedaço de terra que eles têm. E ele cresce ali, seguindo essa vida, trabalhando no interior. Porém, o que dá realmente essa reviravolta, o que gera essa reviravolta na vida de Raimundo é esse amor que ele vai nutrir pelo Cícero, que é um rapaz que cresce junto com ele nessa comunidade. E a partir do momento que eles vão ficando ali mais velhos, né, mais rapazes, querendo ou não, é um amor de infância, né, porque eles crescem ali juntos, mas chega um momento que os dois se interessam um pelo outro, se apaixonam um pelo outro. É um sentimento recíproco, mas é um sentimento que infelizmente não pode ser vivenciado da maneira como poderia ser, né? Como poderia ser em um mundo onde não existe preconceito, mas infelizmente na realidade que os personagens viver, né, uma relação homoafetiva é algo muito difícil, muito complexo, porque a família não aceita. E quando o pai de Cícero descobre que ele está se relacionando com Raimundo, né, às escondidas ali, tudo muito no segredo, no mistério, para que ninguém veja nada, mas infelizmente quando o pai descobre, a coisa fica muito complicada para esses personagens. E a partir disso, o Raimundo, ele é obrigado a ir embora desse lugar. A mãe dele praticamente expulsa ele de casa, é até uma cena meio... uma cena pesada, uma cena triste, né? De ler, porque a mãe responsabiliza ele por, como é que eu posso dizer, por males que acontecem na família, e ela diz que é culpa dele por ele ser gay, que tá acontecendo essas coisas na família, que ela perdeu um filho e tudo mais. O que é cruel, né, para se dizer a um filho. E assim, o nosso protagonista, né, o Raimundo, ele vai embora, né, sai da comunidade e vai para outro lugar. E a única coisa que ele leva, né, desse lugar é uma carta escrita por Cícero, que manda entregar a ele essa carta. E a gente que é leitor, nós não temos acesso ao que está escrito nessa carta, né? Fica esse mistério, essa coisa de querer saber o que está escrito nessa carta. Mas é um mistério que está no livro. Ele vai embora com essa carta, mas tem um problema. Raimundo não sabe ler. Como eu disse antes, ele não teve a oportunidade de aprender a ler. Então ele leva essa carta, uma carta que gera muita angústia, ansiedade, porque ele fica se culpando por não saber ler essa carta. E ele não deixa que ninguém leia, porque ele não sabe o conteúdo que está ali. Então ele fica nessa angústia. Depois ele vai tentar aprender a ler, vai estudar. Isso quando ele já sai do local dele, né? Da cidade dele, ali do interior, da zona rural. Ele tenta aprender a ler. E nós vamos acompanhando a trajetória de Raimundo, que é um homem que está se humanizando, é um homem que está amadurecendo, que está tentando entender os sentimentos,
porque por ele ter crescido em um ambiente onde não era permitido um homem amar outro homem, ele mesmo se julga, ele mesmo se condena, ele se culpa, acha que isso é errado. Então, muitas vezes ele reproduz também essa homofobia, esse preconceito. Tem uma cena que ele reproduz o preconceito contra uma personagem trans, né? Ele é transfóbico com essa personagem. E a gente percebe que ele reproduz preconceitos que ele vivenciou naquele lugar, né, que ele cresceu. E que para ele existe algo de errado entre um homem amar outro homem, ou uma mulher amar outra mulher, que isso está errado, que isso não pode acontecer. Mas à medida que o tempo passa, ele vai amadurecendo, vai aprendendo. E é muito bonito de ver o desabrochar desse protagonista, né? É uma história muito sensível, eu indico para quem gosta de literatura brasileira. Não vou falar mais sobre o livro, para que não tire o mistério, né, da história, para não falar também o final do livro. Mas para quem tiver interesse, eu indico essa leitura. É um livro que não é muito longo, eu leio em poucos dias. A leitura é muito fluida, uma escrita muito fluida, fácil de ler. E com certeza vai sim te fazer refletir sobre várias coisas e inclusive sobre o amor, né? Um bom feriado e até mais.